tá? Então, o você, né, ele vai ser usado nesse contexto aqui, né, mais por mulheres e em contextos de menor intimidade. Então, na verdade, né, a gente percebe que até o século XIX, né, final do século XIX, o tu e o você, eles tinham um papel, na verdade, meio que inverso ao que a gente usa hoje, né? Hoje em dia, a gente normalmente tem a ideia de que o tu, né, exceto em algumas regiões do país, ele é mais formal do que o você que dá essa ideia de proximidade, né? Mas na verdade até o século XIX era o contrário, tá? Então, para a gente poder ver como que a língua ela também vai se modificando aí ao longo do tempo. Tem uma outra questão que esse linguista chegou à conclusão de que é o seguinte: o tu, ele nesse contexto, né, do século XIX, início do XX, ele era utilizado mais amplamente por um público masculino, né? E quando você usava o tu, você tinha uma noção de que existia uma certa obrigação ou um certo imperativismo, né, na sua fala. Então, quando você usava o tu, era meio que como se você estivesse meio que colocando alguém contra a parede, quando você queria pedir alguma coisa, exigir alguma coisa, né? E aí, por algum motivo, eles associaram isso ao público masculino, né? Porque geralmente o público masculino é que utilizava mais esse pronome nesse sentido, tá? Vocês estão conseguindo ver o quadrinho branco aí, o exemplo? Tá dando para ler? Ou tá muito pequenininho? Beleza. Então, olha só, o exemplo um aí é o exemplo do tu. Não, deixa eu ver. Do tu, tá? Aí no exemplo um a gente tem tanto o tu quanto o você. Vocês vão reparar que o tu, ele tem essa noção de ordem e obrigação, e o você, ele tem uma noção mais de aconselhamento, né? De tom menos ameaçador, né? Então, olha só. Olha o exemplo um aí. Talvez você lhe preste bom serviço, ficando aí mais tempo para ver o que há a respeito. Escrever sempre, dando notícias, enfim, com seu tino e amabilidade. Vou parar aqui. Quando eu uso aqui o você, né, nesse exemplo um, lembre-se que é o oposto, tá? Aqui eu estou falando com uma pessoa com quem eu não tenho intimidade, tá? Isso aqui é uma carta do século XIX, tá? Então essa pessoa está se referindo a alguém com quem ela não tem tanta intimidade, e aí de repente essa pessoa fala o seguinte, né? É, é a Maria Guilhermina que está escrevendo para o Afonso Pena. Então a Maria Guilhermina ela vai usar o você, porque normalmente é usado mais por mulheres do que por homens, só que ali no meio da carta ela insere o tu. Olha ali, tá até em negrito, ó. Com seu tino e amabilidade, podes perceber o que há. E é preciso cuidado que sabem iludir a gente. E se sim, prestarás bom serviço a papai que muito precisa. Ou seja, ela está fazendo, na verdade, um pedido para essa pessoa. Então, se você reparar, ela começa meio que se colocando num lugar distante dessa pessoa, através do você, e depois ela meio que põe essa pessoa, o Afonso Pena, né, contra a parede. Fala assim: olha, com seu tino e amabilidade, ou seja, se você for muito esperto, você vai conseguir perceber o que você precisa para conseguir extrair aquela informação. Entenderam? Então, aqui, quando ela usa o tu, né, através da conjugação do verbo e do podes, do prestarás, né, ela, na verdade, está falando assim: você vai fazer isso que eu estou te falando. Né? Então, existe aqui um certo tom ameaçador. Né? Tá? Então, é nesse sentido, quando você quer convencer alguém de fazer alguma coisa. Então, lembrando que eu estou falando aqui de um contexto do século XIX. Tá? Então, existia essa diferenciação lá no século XIX. Tá? Aí, a gente chega a uma questão que é aquela que é a respeito da politesse. Né? Para quem não sabe, politesse é a polidez. Tá? Por que eu falo, por exemplo, você gostaria de um café, em vez de falar, você quer um café? É diferente, né? Na verdade, a pergunta é a mesma. Você está querendo saber se alguém quer tomar um café. Só que o fato de eu falar, você quer um café, denota que eu tenho mais intimidade com essa pessoa do que se eu falar para ela, você gostaria de um café? Né? Então, você gostaria não quer dizer que a pessoa não gosta, né? Quer dizer que você está sugerindo, oferecendo algo para essa pessoa. Então, isso daí é a polidez, tá? Então, a polidez ela vai servir para eu poder reforçar a imagem pública e a racionalidade. O que é a imagem pública? É a imagem que eu quero passar para alguém.
tá? Então, essa imagem ela pode ser positiva, né? Então, como que eu quero ser visto por alguém? Então, quando eu falo, você quer um café? Eu sou, digamos, eu sou informal ou eu sou como desleixado, né? Se eu não tenho intimidade com essa pessoa, ela pode se assustar um pouco, né? Com a minha petulância, entre aspas, de oferecer um café para ela com esses termos, né? Agora, se eu quero ser mais bem visto por essa pessoa, eu posso falar, você gostaria de um café? Né? Então é mais suave, a pessoa ela vai te ver com outros olhos, né? Ou essa imagem pública ela pode ser negativa, né? Então eu posso reforçar uma imagem negativa através da minha zona de conforto, né? É o exemplo de pessoas que, é, por exemplo, discriminam outras a partir da própria linguagem, né? A pessoa, sei lá, fala, os meninos foi pegar o ônibus, aí a outra pessoa fala, você queria dizer os meninos foram pegar o ônibus, né? Então aqui eu estou reforçando negativamente a minha imagem, né? Como se eu fosse uma pessoa superior àquela outra. Então a imagem que eu passo é de prepotência, né? Então, a politesse, né, a polidez, ela serve para isso. E aí entra na questão dos pronomes, até mesmo, por exemplo, dos pronomes de tratamento, né, que a gente viu um pouquinho do material na semana passada. Né? Já existe uma proposta no governo, né, ou que já foi aprovada, inclusive, né, de se abolir os pronomes de tratamento e deixar só o senhor e senhora, né? Porque existe essa questão de reforço negativo através dos pronomes de tratamento, né? Então, em juiz, né? Se bem que no judiciário acho que não foi abolido isso não, tá? Mas em outros contextos, por exemplo, religiosos, né? Ou contexto de vamos supor, de cargos de chefia em uma determinada autarquia, por exemplo, o próprio IFES, né? É, então existiam pronomes específicos que você usava para se dirigir ao diretor, ao reitor e tal. Não quer dizer que as pessoas pararam de usar, tá? Mas quer dizer que a gente está caminhando para talvez um reforço positivo, né, da nossa imagem, né, e não um reforço negativo, né, porque você se colocar acima de alguém, você na verdade reforça que você é superior a ela, e isso dentro de um contexto, né, contemporâneo, isso não é bem visto, né, então isso acaba sendo negativo, tá? Uma outra situação, né, em relação ao uso dos pronomes é a questão do, do distanciamento e da aproximação. Tá? Então, junto aí com o tu e com você, a gente vai ter, por exemplo, os pronomes possessivos, teu e seu. Tá? Então, hoje em dia, vocês usam teu e tua, quando vocês querem se referir a alguma coisa que é de alguém? Coloquem aqui nos comentários, por favor. Alguém usa teu e tua? Tipo, João Pedro. Mas João Pedro, você cambia entre o teu e o seu ou você só usa teu e tua? Né? Porque também às vezes a gente não se dá conta disso, né? Às vezes a gente usa o teu e tua num contexto mais, por exemplo, informal, e o seu e sua no contexto mais formal, né? Então, tem que parar para pensar nisso também. Então, gente, essa aula, né, sobre os pronomes, eu estou colocando várias perguntas aqui, não estou dando resposta para vocês, né? É até de propósito, para a gente começar a pensar se a língua é realmente isso que está escrito na gramática, né? O Daniel está falando. Eu, quando estou bravo com a pessoa, tipo, toma vergonha na tua cara. Ou dá uma ênfase na frase. Isso, né? Tem até o famoso teu, seu, né? Que todo mundo usa e ninguém fala seu. Seu, né? Todo mundo fala teu, né? Que é para poder enfatizar a raiva, né? Então, olha só, o pronome teu aqui, então, ele está sendo usado, né? E com acento ainda por cima, que é para expressar mais ainda o ódio, né? Então, o teu, ele nesse caso específico, né, um caso totalmente informal, ele é utilizado
inclusive para reforçar a questão da imagem pública, né, que eu estava falando anteriormente aqui, né? Então a gente começa a perceber que a gramática normativa ela não dá conta desses aspectos, né? Então, nesse estudo que eu estava comentando com vocês, eu vou meio que passar batido aqui, tá? É só para apontar para vocês, porque senão não vai dar tempo de a gente discutir o que tem que discutir. Existe uma outra questão entre o teu e o seu, que é o de distanciamento, nos exemplos 5 e 6, e o de aproximação nos exemplos 3 e 4. Então, lá no século XIX, o teu era utilizado para se aproximar de alguém, né? Ou para se mostrar mais próximo, né? E o seu era utilizado como distanciamento, tá? Então, existia essa questão, tá? Aí a gente, por exemplo, um assunto de pesquisa, né, ou um projeto de pesquisa poderia ver, será que hoje em dia mudou? Será que se inverteu? Né? Ou será que continuou da mesma maneira? Tá? Então, é algo para vocês irem pensando aí. Aí, gente, a gente chega nas gramáticas descritivas, tá? Percebam que eu estou passando aqui cada tipo de gramática daqueles que vocês fizeram, né, nos mapas conceituais, e eu estou tentando condensar tudo que a gente viu sobre pronome e analisar, dar um exemplo como que cada gramática analisaria, tá? Não significa que vocês tenham que saber fazer esse tipo de análise tal qual está aqui. Eu estou apenas mostrando para vocês como que cada gramática se comportaria em relação a esse fenômeno, tá? Então, assim, não precisa desesperar, não. Vamos acompanhando aqui o ritmo. Se vocês estiverem entendendo, beleza, tá? Mas não é para vocês saberem essas gramáticas de cabo a rabo, tá? É para vocês terem a noção de que cada gramática faz de um jeito. É esse o intuito dessa aula aqui. Então, vamos lá. As gramáticas descritivas, tá? Se na gramática normativa a gente tem lá a prescrição de como uma língua deve ser, ou seja, a regra, a, a língua contém regras, tá? Como que você tem que usar a língua? Isso está lá na gramática normativa, tá? Já nas gramáticas descritivas, vai estar lá como que as regras não são seguidas, tá? Então, se na gramática normativa eu mostro como a língua segue regras, na descritiva eu vou mostrar como que a língua não segue essas regras, tá? Então, a gramática descritiva aqui, ela vai ser, digamos assim, o outro lado da moeda da gramática normativa, tá? Aí eu vou pegar como exemplo essa gramática aqui que eu vi que alguns de vocês utilizaram, inclusive, lá para fazer aquele trabalho da análise dos pronomes nas gramáticas, tá? Que é a gramática descritiva do português do Mário Perini, tá? Isso aqui, gente, olha, isso aqui, quem tiver a coragem, ou quem teve a coragem, né? Porque eu vi que algumas pessoas tiveram, tá? De estudar isso aqui e conseguir entender tudo, por favor, um dia vocês me dão uma aula, tá? Porque é muito complexo, é muito complicado, tá? Porque o que acontece? A gramática descritiva, ela não vai usar as categorias que nós já conhecemos, tá? Então, se, por exemplo, lá na gramática normativa, a gente tem aquelas grandes casas, né, que são, por exemplo, a fonética, que é o estudo dos sons da língua, a gente tem a outra casa que é da semântica, ou seja, o estudo da significação, a gente tem uma outra casa que é a morfologia, que é como que as palavras são construídas, né? Quais são os elementos que constroem a palavra, sufixo, prefixo, etc. Tem uma outra casa que é a casa da sintaxe, que é como que as frases se estruturam na língua portuguesa, né? Aqui na gramática descritiva, a gente não vai ter isso, tá? Então a gente já começa com um grande problema, porque a gente não tem onde se escorar, tá? Então a gente tem aqui uma criação, digamos, até certo ponto original, né? De como analisar a língua portuguesa, tá? Então o Perini ele vai fazer isso daí.